o fim de tudo, a cidade que nós estamos indo agora, né? A santa cidade será a nossa habitação. Aqui fala no versículo 3: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Maravilha. Então nós vamos continuar a servir ao Senhor. Bom, que coisa maravilhosa é isso, irmão. Em João capítulo 12, versículo 26, o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 12, versículo 26, o que o Senhor falou aqui? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. É ser honrado pelo Senhor? Sirva o Senhor. É servir ao Senhor. Precisamos, irmãos, de ganhar essa visão. Irmãos, isso é uma visão, isso não é uma imposição. Senhor Jesus. No Antigo Testamento a palavra era falada a sacerdotes. No Novo Testamento, chamado de ministros, servos, até mesmo amigos de Deus hoje, né, irmãos? Então, os termos mudaram, mas a função é a mesma. O Senhor, Ele nos chama hoje de ministros da nova aliança. O mundo, irmãos, não pode nos impedir de servir ao Senhor. As coisas, a sobrevivência, o sustento, a preocupação, o nosso conforto, não pode impedir de servirmos ao Senhor. A nossa prioridade aqui nessa terra é servirmos ao Senhor. Nós não podemos, irmão, abrir mão disso, irmão. Não podemos. Isso é uma honra para nós. Aqui no final fala que se alguém me servir, o Pai o honrará. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmão. O próprio Senhor Jesus falou que em Mateus 20, que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. A vida de Deus é uma vida de servir, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós gostaríamos que os irmãos renovassem o encargo. Temos dias difíceis, cansativos, atribulados, os dias estão corridos. Eu gostaria que minha semana tivesse 9 dias, porque 7 dias só não está dando mais. Tem que aumentar 2 dias para mim aí, que o negócio está rápido demais, tanta coisa para fazer, tantos irmãos para cuidar, para visitar os irmãos, e não estamos tendo tempo. Mas por quê, irmãos? Porque às vezes nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Às vezes o mundo está nos atraindo. Às vezes a preocupação com as coisas do nosso dia a dia estão roubando essa oportunidade. E quando isso acontece, irmãos, alguns ficam o quê? Sobrecarregados. Alguns ficam esgotados. Irmãos, isso é para todos nós, irmãos. Aquele que criou o Senhor Jesus hoje de manhã, ele já é um ministro do Senhor. Ele precisa aprender a servir ao Senhor. Não tem aquele período de carência, né? Eu tenho 2 anos de carência, eu tenho que aprender ainda algumas lições bíblicas, eu tenho que aprender ainda não, você já é um servo do Senhor. Você tem que pôr isso no coração. Todos nós, irmãos, não tem carência na igreja, não, tá? Senhor Jesus. Agora, irmãos, né, em 2 Coríntios 3, até o Guilherme leu ontem na mensagem, 2 Coríntios 3, versículo de 4 a 5, e fala que, como ministros, o Senhor, Ele tem o que? Fala assim, versículo 4, 2 Coríntios 3, 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui, a primeira característica de um servo de Deus é reconhecer que ele não tem capacidade, que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Para isso, irmãos, temos que orar, temos que ter comunhão com o Senhor,
temos que usar o Espírito. Por isso que fala que essa aliança, ela não é da letra, mas é do Espírito. Não é só chegar aqui e servir, fazer um bom serviço e ir embora. Irmãos, Deus quer que nós usamos o nosso Espírito. Aqueles que servem, quando abrem o compartilhar, deveriam ser os primeiros a vir compartilhar, deveriam ser os primeiros a liberar o Espírito, os primeiros, irmãos, a pedir um hino, a ter um hino, irmão, a fazer a imersão. Deus não quer só o nosso serviço, irmãos. Lembra ali de Nadab e Abiú? Por que eles foram mortos? Ali no Antigo Testamento, ali o negócio era rigoroso, porque eles ofereceram um fogo estranho que não vinha do altar. Eles pegaram ali um fósforo qualquer ali, um isqueiro, foram lá e riscaram ali, né, para o sacrifício. Deus fulminou eles. Deus não quer isso, irmão. Primeira coisa, irmão, como eu falei, a linha, primeiro é vida. Você tem que ter a vida. Deus tem interessado em você, a vida, o que você anda comendo, o que você anda desfrutando, o seu tempo de oração, a sua comunhão com Ele. Um servo, irmãos, um servo de Deus é aquele que tem comunhão com o Senhor. Tem espírito, tem que ter espírito. A nossa reunião tem que ser cheia de espírito. Amém. Não é só fazer as coisas muito bem, porque senão nós iríamos contratar as melhores pessoas de fora, as melhores bandas, os melhores cantores, os melhores oradores, né? Pessoas que dão as boas mensagens. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que o servo dele o sirva, mas não de qualquer maneira, irmão, mas é pelo Espírito. O ministro da nova aliança, né? Ele é um ministro que usa o seu Espírito, irmãos. Senhor Jesus. Amém. E outra coisa importante, irmãos, é pelos dons. Nem todos nós, irmãos, né, temos os mesmos dons, mas Deus distribuiu a cada um conforme a necessidade. Aqui fala que no capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, aqui fala que os dons são diversos, irmãos. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Eu preciso, irmão, ver para onde o Senhor está me colocando. Qual que é o dom que o Senhor me deu, irmão? Às vezes eu quero tanto subir na música, mas eu não tenho dom de subir na música. Às vezes eu quero cantar, mas eu não tenho dom para cantar, irmão. E às vezes aquele que tem o dom precisa apresentar também, irmão. Porque se colocar um outro ali que não tem o dom, que Deus deu o dom, ele vai esforçar e não vai fluir como aquele que tem o dom, irmão. Então é necessário nós termos esse coração. Às vezes nós ficamos preocupados com alguns irmãos que fogem aquilo que o Senhor deu, a sua habilidade, o seu dom. Aí outros ficam sobrecarregados, esforçando, e às vezes o resultado não é tão belo igual aquele que tem o dom. Então a gente tem que saber, irmãos, qual é o nosso dom. Alguns é cuidar de crianças. Hoje, irmão, tem casa de adolescentes que precisam de todos os irmãos. Bom, mas eu não sei fazer comportagem. Bom, mas você pode carregar os irmãos no seu carro. Você pode vir orar com os irmãos. Até com respeito a isso, nós precisamos de ganhar essa visão. O que é casa de adolescente, irmão? Não é um internato, não é uma escola de tempo integral para os meninos, irmão. Nós temos que ganhar essa visão espiritual. O que Deus está fazendo? Não é só deixar o seu filho aqui, pronto, agora eu estou liberado para ir para o shopping. Eu estou no final de semana livre dos meus filhos. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos, é uma questão espiritual. Eu sei, irmãos, todos nós temos os nossos afazeres, precisamos de um descanso, né? Precisamos de, às vezes, passear com a família, mas também uma vez no mês, irmãos, você vir aqui apresentar, estar junto com os irmãos. Esse final de semana foi intenso, foi muito puxado. E nós ficamos preocupados, cadê os irmãos? Que está de ombro a ombro conosco. Cadê os pais? Está conosco aqui, pelo menos encorajando, nos sustentando. Teve a saída junto com as mulheres da pregação do Evangelho, a praça. Irmãos, foi uma grande oportunidade. E quem participou, irmão, foi renovado. Foi renovado. Foi algo maravilhoso, irmão.
A gente acha o seguinte, a gente pensa o seguinte: é na praça de novo, porque as pessoas estão cansadas de ver nossas caras, irmão. Eles estão clamando que nós vamos lá, irmãos. Alguns testemunhos gravados aí depois os irmãos podem ver. Havia muitas pessoas da ontem, por causa dessa campanha política aí, né, tal, e as pessoas, irmãos, estão querendo, irmãos. E nós não podemos fugir disso, irmão. 1 Pedro ali, né, a conferência do Pedro falou conosco que os anjos, eles perscrutaram esse momento. Ele explicou o que significa essa palavra, perscrutar. É que os anjos estão levantando a cabeça assim, ó, a ver o que nós estamos fazendo, irmãos. Eles queriam estar no nosso lugar. Há uma legião de anjos, irmãos, né, que eles desejaram estar no nosso lugar, mas não, vai ser os homens, vai ser as pessoas, né? A graça é nossa, irmãos. A graça é para cada um de nós, irmãos. Então, irmão, foi algo assim maravilhoso. Então, nós gostaríamos, pelo menos uma vez no mês, né, nós apresentássemos mais, falando assim: irmãos, eu estou aqui, né, eu posso lavar o banheiro, irmão, eu posso arrumar a cozinha, irmão, eu posso arrumar as cadeiras, irmão, eu posso fazer alguma coisa, o que você quer que eu faça, irmão? Senhor Jesus, não é só vir aqui, irmãos, eu pôr os meninos aqui, subir, sair. Eu sei, irmão, as irmãs, essa palavra do sábado, né? O sábado é sagrado para fazer faxina. Eu não sei por que é o sábado, às vezes, né? Acho que é o dia que tem liberado, às vezes, né? O sábado é o dia de fazer a faxina na casa. Muito bom. Mas no dia da casa do adolescente faz outro dia. Se eu vou consagrar ao Senhor, eu vou apresentar ali, estar ali com os irmãos, pelo menos uma vez no mês, não toda semana, eu sei disso. Não estou querendo colocar um peso nos irmãos, por favor, irmãos. Mas estamos clamando, irmãos, por socorro, viu? Por ajuda. Estamos clamando, irmãos, por ajuda. Então, irmãos, né, o serviço ao Senhor, em Romanos capítulo 12, quando nós servimos, irmãos, é importante fazermos uma escala, há uma coordenação. Às vezes tem irmãos que estão escalados. Acontece isso muito no serviço das crianças. As irmãs os procuram e falam: irmãos, está faltando gente para servir. Tem que repetir, às vezes, as irmãs. Tem irmãs que às vezes estão escaladas que nem sabe quando que vai ser o seu dia de servir. Irmãos, tem que haver uma responsabilidade, haver amor, responsabilidade. Aqui em Romanos capítulo 12, o versículo 6, fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 7. Se ministério é o quê? É serviço. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Dediquemos-nos. Tem que haver uma dedicação, um labor, oração. Tem que haver, irmãos, luz, às vezes reconciliação. Eu não posso servir com problema com os irmãos, não posso servir com problema com a minha equipe. Dediquemos, irmão. Eu tenho que ir na luz. O Senhor me ilumina. Eu não quero apresentar um fogo estranho. Eu não quero que seja algo de mim mesmo. Tudo seja para edificação. É uma oportunidade que às vezes você tem uma semana inteira atribulado, só serviço, meta para bater, meta para vender, você tem que vender, você tem que ganhar dinheiro, tal. Você não teve tempo dessa comunhão com o Senhor. Aí chega no dia que você servir, você tem que orar. Você tem que ir: Senhor, me lava pela água da palavra, o Senhor vem me iluminar, o Senhor vai te iluminar. Muitas coisas, irmão. Está vendo como que é importante servir o Senhor? Talvez, se eu não for servir o Senhor, eu vou passar a semana toda se batido, nem tive contato com o Senhor. Para mim, acho que está tudo bem, está tudo normal. Mas no dia que a luz vem, eu falo: Senhor, ai de mim, quem sou eu? Então, irmãos, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem que pagar o preço, tem que ler mais a Bíblia, tem que ler mais os livros, tem que estar nas reuniões de quarta-feira, tem que participar, irmãos, orar junto com os irmãos. A quarta-feira é a oração da igreja, a oração, irmãos, para nós vencermos as trevas, vencermos as hostes infernais do inimigo. Senhor Jesus, isso que é um ministro, isso que é um servo do Senhor, irmãos,
está ocupado, inteirado com aquilo que Deus está fazendo. Senhor Jesus, nós ficamos preocupados que são muitos irmãos que estão servindo e às vezes não amam a reunião de quarta-feira, irmão. A reunião mais importante da igreja é a reunião de oração. O irmão Lee falou uma vez que Deus administra a igreja é pela oração, não é pelo muito falar. Nós gostamos de dar muita opinião, é falar, é ver o erro dos irmãos, querer dar uma ajuda para os irmãos, e lá quando dá o erro, irmão, o que administra a igreja é a oração, porque é a oração que move o coração de Deus, move o braço de Deus. Aquilo que às vezes eu não posso fazer com o irmão, Deus pode. Às vezes eu vou lá, vou dar uma ajuda para o casal, vou falar todos os pontos, ponto A, ponto B, ponto C, e nada vai mudar. Mas se Deus fizer, irmão, tudo muda, irmão. Deus é que tem que fazer, a obra é de Deus, tudo é o Senhor. Então, irmão, eu sei que alguns estudam, alguns trabalham, mas se você tem o tempo livre, liberado, irmão, você não pode dar o luxo de ficar em casa. Ó Senhor Jesus, né? Irmãos, é uma luta espiritual. Nós temos a segunda, a maioria dos irmãos, né? Tem a segunda, tem a terça, tem a quinta, tem a sexta, irmão. A ficar em casa, mas na quarta-feira, irmão, nós não podemos ficar só de sábado e domingo. É muito pouco, irmãos. É muito pouco. Ainda tivemos que inventar outra reunião para estar com os irmãos, né? Às vezes as irmãs aí fazer um chá da tarde para fazer imersão com os irmãos, com as irmãs. É um café na casa de alguém, mas tudo por causa da palavra, em torno da palavra. Não podemos ficar sozinhos. Isso vai minando a nossa força espiritual. Isso vai tirando, irmão, nosso desejo de servir ao Senhor. E o mundo vai nos atraindo, porque o mundo é colorido, o mundo é atraente. Junto à nossa carne, a carne que é contra Deus, o mundo que é atraente, e Satanás nos tentando, irmãos. É um passo para aí do mundo, irmão. É um passo, irmão. É um passo para começar a tomar cervejinha. É um passo para começar a ir para os bairros mundanos. É um passo para se envolver com coisas mundanas, negativas. Aí fala assim: o que tem? O que tem? Eu tenho direito, né? O que isso tem a ver? A Bíblia fala que a não se embriagar, né? Irmãos, mas isso que Satanás ele quer. É isso que ele quer que você faça. Aí você não vai ter força. Irmão, você consegue tomar uma lata de cerveja e ajoelhar e orar ao Senhor imediatamente? Duvido que você faça isso. Duvido que alguém faça isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, desculpe se eu estou sendo um pouco duro, irmão, mas porque é necessário. Porque tem coisa acontecendo que chega assim até a gente que nós às vezes ficamos preocupados com esse. Até quanto tempo esse irmão ou essa irmã vai conseguir continuar reunindo? Nós estamos, irmão, quase assim com uma mãe, assim, preocupada com o filho, assim, que o filho sai à noite e demora a voltar para casa, a mãe fica aflita. Nós estamos assim, irmão, assim, alguns irmãos estão assim. Até quanto tempo aquela irmã vai aguentar reunir na vida da igreja? E está afastando, e está se distanciando, colocando dificuldade em servir ao Senhor, a pôr dificuldade em vir às reuniões. Antes o que era uma alegria, agora está ficando um fardo, está ficando algo pesado. Senhor Jesus, e isso, irmão, tira a nossa função como ministro da nova aliança. Eu já não quero mais servir. Uma característica de alguém que não está bem espiritualmente é sair do serviço da igreja. Primeira coisa, é sair do serviço da igreja, né? Você, né? Isso é com você, isso é comigo, é com qualquer um. É com qualquer um, irmão. Essa semana passou, eu vi um irmão ele comeu comigo aqui um local aqui, a vida toda atrapalhada, casamento destruído, né, chorando, e pedindo ajuda, que tal. Eu falei assim: meu irmão, você subiu para as reuniões, você parou de servir o Senhor, você não quis mais reunião na sua casa, reunião de quarta-feira. Irmão, como que Deus vai ter caminho na sua vida, irmão?
Eu não quero mais reunião na minha casa, não sei o que lá mais, tal. Põe um tanto de dificuldade. Aí foi reunido em outro lugar. E você falando comigo, assim, aqui a igreja, mas estava cansado de ouvir sobre negar a vida da alma. A gente queria ouvir outra coisa mais suave, né? Chega de ouvir esse negócio, né? Agora falando de novo, sofrimento, ganhos são para mim, né? A cara de Pedro falando que é uma tribulação, né? Eu esqueci o versículo que fala sobre exultai, embora por dentro do tempo seja tribulado, né? Não estranhei o fogo ardente. A vida da igreja está falando de fogo, pegar a vida da alma. Não, mas a gente quis reunir isso em outro lugar. Aí começaram a ir. Aí ele contando para mim, chegando lá, ninguém nos conhecia mesmo, tal. Aí saímos de lá, nós íamos tomar cerveja. Nossa Senhor Jesus, misericórdia. Nós íamos para o barzinho tomar cerveja. Aí tem direito, esse calorão que estou fazendo, né? Esse tempo seco, né? A boca enche d'água, essas coisas, né? Negócio verde, negócio, tal, né? Uma só, acho que tem direito, não tem? Acho que tem direito, né? Tal. Aí Satanás começa, né? Isso mesmo, quer ser bobo, você tem direito, é isso, é um copo só, 2, 3 latinhas, 6 latinhas, o que tem? Né? Tem 100, não é 100 álcool, eles não querem, não. Tem 100 álcool, mas tem 100 álcool aí, irmão, mas é sério. Aí começou, agora nós queremos ir ao show daquela banda, não sei o quê. Aí começaram a ir show, começaram a ir tal. Resultado, acabou o casamento. Irmãos, a nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. O seu casamento depende da comunhão com Deus, irmão. Se você não estiver bem com Deus, o seu casamento vai estragar, irmão. Irmãos, nós somos tristes. A maioria dos irmãos que para de reunir conosco, que vão para outro lugar, o casamento sofre. A maioria dos irmãos que pararam de reunir conosco, e hoje nos perseguem até, falam mal da igreja, estão casamento destruído. É isso que Satanás quer fazer. Primeira coisa, tirar a sua função de ministro, de servo do Senhor. Irmãos, primeira coisa, tirar a sua função. Aí você, eu não quero, aquele irmão, eu quero evitar problemas, eu não gosto de ter problema com os irmãos. Irmãos, esse problema, irmãos, é que vai te salvar a sua vida da alma, irmão. Aí aprender você ter empatia, ter paciência, as virtudes divinas vão ser expressas em nós, irmãos. Então, irmãos, é muito sério isso. Se você não está envolvido, não é só participando, envolvido, está ali, está no meio ali, o olho de furacão. Bom, você é uma presa fácil de Satanás. Eu sinto te informar, mas eu não sei por quanto tempo você vai aguentar isso não. Está aqui não. Eu não sei por quanto tempo você vai ter força para vir às reuniões. Senhor Jesus. O Pedro falou uma mensagem para trás, que a vida da igreja, ela quer tudo de você. Todo o seu ser. É Deus, irmãos, Ele quer o seu tempo, Ele quer a sua família, Ele quer seus bens. Não tem como, irmão, ser apenas um coadjuvante. Tem que ser protagonista. Tem que ser, irmão, tudo. Senhor Jesus está envolvido. O lado de cabeça, isso é salvação para nós, irmãos. Então, irmãos, se é ministério, se é serviço, dediquemos, aperfeiçoa, tenha comunhão com outros. Senhor Jesus. Agora, irmãos, uma coisa muito importante é ter uma coordenação. Em 1 Coríntios 12, 24, fala assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Às vezes Deus vai botar com uma pessoa menos capaz,
a te coordenar, né? Para você aprender sobre missão, aprender algumas lições de vida, aprender a ser a aceitar os irmãos. Ah, mas eu quero fazer assim. Não, há uma coordenação em todos os serviços, irmão. Todos são abertos à comunhão, irmão. Comunhão é uma coisa, agora imposição, aí já complica, irmãos. É necessário haver uma coordenação. Aqueles que planejam, aqueles que fazem uma escala, aqueles que estão sempre te lembrando, estão atentos a quem tem o dom, chama o outro, você tem um dom, vem cá, vamos servir conosco. Há uma coordenação, irmão. Temos que respeitar isso. Afora, você pode ser um gerente de uma multinacional, você pode ser um CEO, né? Aí de uma grande multinacional, mas aqui somos todos irmãos. Aqui não tem classe social, aqui não tem médico, não tem mecânico, não tem engenheiro, não tem pedreiro, todos somos iguais, todos somos irmãos. É claro, se houver necessidade de algumas coisas, né, como já houve necessidade, quando tem necessidade assim, jurídica, procura os irmãos, porque são advogados, né? Mas quando há necessidade, mas quando não tem, somos todos irmãos, somos todos ministros da nova aliança, servos do Senhor, irmãos, Senhor Jesus. E também, irmãos, é uma coisa muito importante quando for instituído os diáconos ali em Atos 6, né, no capítulo 6 de Atos, versículo 3, é algo muito importante. Ali, quando os apóstolos estavam ocupados demais, eles estavam perdendo tempo em cuidando de levar uma cesta básica para a família que precisa, né, levar uma pessoa doente no médico, né, fazer uma visita ali. Então eles estavam perdendo ali a função deles, que era a palavra profética. Então o Espírito os iluminou para que eles escolhessem homens que cuidassem dessas coisas, mas, ou seja, instituir o serviço da igreja. Mas não eram pessoas ali de qualquer maneira, irmão. Então aqui no versículo 3, capítulo 6 de Atos, fala assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Primeira coisa, boa reputação. Dá um bom testemunho. Senhor Jesus, isso é muito importante. Se estou vivendo em pecado, irmão, eu não posso estar colocando as mãos as coisas do Senhor. Eu preciso arrepender, tratar. Se eu estou vivendo, irmãos, muitas coisas aí no mundo, fazendo muitas coisas aí no mundo, irmão, eu não posso servir assim de qualquer maneira. Hoje, Deus não vem nos matar fisicamente, mas espiritualmente nós morremos. Perdemos, irmãos, a unção está se movendo em nós. A unção se move em nós, para conosco, nos ilumina. Mas quando nós não ouvimos, ela para de falar, irmão. Ela para. A consciência se torna cauterizada. Pega a sensibilidade e acha que está tudo normal. Então, irmãos, primeira coisa, irmão, de boa reputação. Amém. Dá um bom testemunho. E se há pendências, irmão, trata. Até com pessoas que não reúnem conosco, irmão. Até com pessoas aí fora. Aquela pessoa que eu devo há 10 anos, que eu não paguei até hoje, um dia pode chegar aqui a reunir conosco. Imagina eu subir aqui no púlpito para dar uma mensagem e ele sendo aqui na frente aqui. Perco toda a minha força espiritual, não é verdade? Então, irmãos, é importante nós observarmos essas questões. Um ministro da nova aliança, irmão, não pode ser qualquer pessoa. Assim, para reunir, irmãos, a reunião é aberta para todas as pessoas. Pode entrar aqui qualquer pessoa, reunir, nós não podemos discriminá-las. Mas para o serviço, né, há algumas qualificações, como Paulo falou a Timóteo, capítulo 3 também, ali quando falou sobre os diáconos, havia algumas características. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, né, se louvado seja o Senhor, irmãos, que um dia o Senhor ele vai voltar. Nós queremos encontrar fazendo assim. Amém. Esperamos que o Senhor nos encontre fazendo assim, servindo. Essa palavra, irmão, é para nos encorajar mais. Amém. Sermos iluminados.
sermos iluminados. Nós sabemos, irmãos, que os irmãos têm coração, a maioria que está aqui, hoje principalmente, né? Nós sabemos que tem coração de servir o Senhor. Mas, irmãos, precisamos de renovar, precisamos de óleo, precisamos de espírito, precisamos estar na vida, no fluir da vida, no descanso do Senhor, alegria, entusiasmo, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos apresentar o ombro. Irmão, eu estou aqui, se precisar de mim, Senhor Jesus, pode contar comigo. Procure aqueles que coordenam o serviço. Ô, irmã, pode pôr meu nome no serviço das crianças. Aí lá na casa de adolescentes. Irmãos, nos homens de oração, pode contar comigo, né? As mulheres conectadas, o serviço de recepção, irmão, há todo tipo de serviço, irmão. O serviço de cozinha. Eu gosto, tenho dom de servir na cozinha. Mas sabe qual que é os maiores problemas de servir na cozinha, que os irmãos falam conosco? É aqueles que sabem cozinhar. Chega ali, não quer ficar debaixo de coordenação. Quer fazer, não, irmão, é assim que eu faço, não. Irmão, vamos estar debaixo de coordenação. Irmão, é assim? É 2 colherzinhas de sal? Então, há 2, irmão. Aí em casa eu põe 3, mas aqui eu vou 2. Pronto, irmão. Simples. Tudo é belo, irmão. Tudo fica fácil, irmão. Mas não, né? Em casa eu não uso cebola, aqui eu não vou usar cebola também não. Eu não posso, não, irmão. Há uma coordenação. Procure, irmão. Qual que é aqui a medida? Qual que é, como é que vocês falam? Tudo, irmão, fica belo, irmãos. Tudo fica belo, irmão. Ainda que aquele que está coordenando sabe menos que você, mas é ele que Deus colocou, é ela que Deus colocou. Senhor Jesus, é importante ter esse coração, irmão. Senhor Jesus, é chegar no horário. Orar antes, irmão, ter um temor de Deus, preparar, haver uma dedicação antes, não um labor, irmão. Ter experiências com o Senhor, irmão. Nosso serviço tem que ser no Espírito, irmão. Vai chegar de qualquer maneira, correndo, aí eu vou lá, irmão, Senhor Jesus. O Espírito é dinâmico, ele fica zigue-zagueando, ele pode mudar, irmãos, a qualquer momento a direção, mas eu estou engessado aqui, que é daquele jeito ali, pronto, eu vou atrapalhar o fluir do Espírito. Aquele que anda no Espírito, ele está sensível, a qualquer momento o Espírito pode mudar a direção da reunião, a direção do serviço, surge a necessidade ali, eu preciso estar atento a isso, ser sensível a isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, né? Acho que os irmãos querem falar um pouco também, né? Falar, né? Então, irmãos, é muito importante isso. Vamos renovar o nosso amor, tá? Isso aqui, irmãos, é quase um pedido de socorro, tá? Pedido de socorro. Nós estamos precisando de irmãos e de irmãs que se apresentam mais, tá? Que falam, que venham e falam, pode contar comigo. Nós estamos tendo dificuldade, irmãos, até para cuidar, alguns irmãos para cuidar do GF, irmãos juntas, não querem cuidar nem do GF, irmãos, misericórdia. Irmãos, problemas tem, irmãos, sempre vai ter, é por isso que tem irmãos. Mas sabe por que surgiu um presbítero na igreja, ali no livro de Atos? Porque tinha problema na igreja, irmão, né? Quando o Senhor voltar lá no reino, não tem presbítero, não tem diácono, não tem irmão de responsável, não tem irmão de serviço, não tem nada disso. Existe presbítero, diácono, por quê? Porque tem problema na igreja. Então nós estamos lidamos com isso, irmão. Então é necessário, então não fuja disso, irmão, tá? O Senhor possa abençoar, irmão, e haver uma renovação. Olha, você não é um Zé Ninguém, você é um cooperador de Deus, ministro da nova aliança. Põe isso no seu coração. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou um cooperador de Deus, ministro da nova aliança, servo, e é uma honra para nós. Nunca põe no seu coração que você está fazendo um favor para a igreja, fazendo um favor para Deus. É só os tolos que pensam isso, só um tolo que pensa isso. Para nós é uma honra servir a Deus, ser servo de Deus. Jesus é o Senhor.
Amém, aleluia. Eu queria também fazer algumas considerações com os irmãos, breve, não vou demorar. O Toninho vai falar também, fazendo o fechamento. Eu preparei alguns versículos, mas não estava preparado, mas eu queria ler esse versículo aqui, diante do carro que o Rogério passou, né? Aí o Senhor, Ele me lembrou desse versículo. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ele fala assim: lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho contra ti, e moverei o seu lugar e o teu candeeiro, perdão. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Todos nós temos um chamamento, irmãos, todos nós. Quando nós recebemos a palavra da verdade, a salvação, ela chegou até nós, foi plantada no nosso espírito uma semente, a semente da vida, que quer expandir para toda a nossa alma. Mas essa semente nós vimos que ela não pode ficar confinada no nosso espírito. O nosso espírito está salvo, irmãos, e nós não podemos contentar somente com a salvação do nosso espírito. A nossa alma precisa ser salva. É por isso que o Rogério citou a questão de Pedro. Pedro foi uma pessoa que era forte na sua alma, a ponto de falar: Senhor, eu estou pronto para dar minha vida por ti. No seu ímpeto natural. É por isso que Paulo também escreve ali, 2 Coríntios, no capítulo 3, a questão: não que de nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E essa aliança não é da letra, mas ela é do Espírito, porque a letra, irmãos, ela nos mata, mas o Espírito é que nos vive. Então Pedro, irmãos, ele teve experiência naquela noite o que é a natureza humana. Também no Evangelho de João, no capítulo 2, o Senhor fala que ele não confia na natureza humana, porque ele sabe que o homem não é confiável. Nenhum de nós somos confiáveis. É por isso que Deus plantou a semente santa em cada um de nós. Agora, essa semente, irmãos, ela tem que sair do nosso espírito para cair numa boa terra, que é o nosso coração. Agora, como que é o nosso coração? A palavra do semeador ali fala quantos tipos de solo? 4 tipos de solo. Então essa semente, ela precisa de encontrar um solo fértil, um solo afofado, um solo irrigado. Agora, como que esse solo é fértil, afofado e irrigado? Agenda positiva, imersão na palavra, acompanhar de perto, ver a vida circular entre nós. Eu queria ler esse título, irmãos, embora seja grande, ele é extremamente sugestivo. A palavra da vida. A palavra da vida é a palavra da verdade. A circulação dessa palavra da vida entre nós, essa palavra da verdade, nos tornaremos pedras vivas para a edificação da igreja. E depois dessas pedras edificando a igreja, nós nos tornaremos um edifício de Deus, consolidados. Mas se nós ficarmos somente na palavra, ficarmos somente arrepiados com a palavra, irmãos, Deus não vai conquistar o nosso coração, não vai de maneira nenhuma cumprir em nós o propósito. Agora, cada um de nós, irmãos, temos uma importância vital no viver de Deus. Cada um de nós, cada um, Deus chamou você para o seu lugar. Eu não consigo fazer o trabalho do Toninho, e nem quer, tá, irmãos? De maneira nenhuma. O trabalho do Rogério, o trabalho do Milton, do João, e do Carlinho, do Guilherme, de cada um de nós, irmãos. De cada um tem sua função. Então, o Rogério falou a questão do dom. Eu posso muito bem servir de uma maneira técnica, tocando violão. Eu posso aprender, porque é matemático. Eu posso aprender. Mas você já viu uma pessoa que tem dom? Ela de ouvido, você já pega um si bemol, um lá menor, ou que, né? Um fá sustenido. Ele já pega no ouvido. Ao passo que a pessoa que não tem dom, né? Você vê que ele vai tocar, ele fica caçando as notas. Ele fica caçando as notas e
compromete toda a harmonia da música, é ou não é, irmão? Por isso que precisa de você com o seu dom. Amém. Porque as coisas fluem. Aí só pregar. Além de não fazer uma coisa, além daqueles irmãos que servem no seu lugar, não ter essa harmonia, compromete ainda o serviço, esgotando ainda mais os irmãos. Nós temos falado da questão do serviço aqui, irmãos. Hoje, nesse atual momento que nós vivemos, é importantíssimo que cada um de nós sirvamos ao Senhor. Esse final de semana, assim, foi muito. Eu pude me arrepender diante do Senhor com a casa de adolescentes. A deficiência dos irmãos do serviço do Senhor. Eu falei assim: Senhor, a culpa é minha. Eu sou culpado por não me apresentar de uma maneira viva, de uma maneira firme, contundente, para que o Senhor possa passar através de nós. O que o Rogério falou aqui, irmãos, é muito importante. Parece que a casa do adolescente, ainda entre nós, me perdoe que eu vou falar aqui, tá? Principalmente para os pais dos adolescentes. Parece que aqui a casa do adolescente se tornou um orfanato. Eu chego, despejo meus filhos aqui e vou embora. Cadê o comprometimento meu com a casa do adolescente? Então, principalmente os pais, cada um tem que ter uma responsabilidade. Eu vejo, por exemplo, eu vou te citar um nome aqui. Eu estava conversando com o Marcos ontem. A casa do adolescente, o que tem acontecido na família dele, tem mudado a vida dele. Ele chegou perto de mim e falou assim: irmão, como é que é esse negócio de agenda positiva? Como é que eu encaixo nisso? Por quê? Porque a casa do adolescente tem sido benefício na vida dele. Então, irmãos, isso é de Deus, irmão. Traga isso para a sua família. Traga isso para o seu governo. Mesmo que você não tenha filhos adolescentes, traga isso para a sua casa. Isso vai restaurar muito. Esse casal que nós tivemos comunhão com ele, o Rogério citou, irmão, era um irmão que servia, era um irmão que amava o Senhor, mas que deu ouvido a Satanás, irmãos. Eu estou cansado, eu trabalho, eu tenho direito. É um tal de aproveitar feriado para passear. Não estou falando, não estou aqui criticando ninguém, não. Cada um examine-se a si mesmo e coma do pão. Que pão que você está comendo? É um pão dado por Deus? É um pão dado por Satanás para te desviar do centro? Você pode comer qualquer pão, você é livre. Como o Senhor colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida diante do homem. Você pode escolher: olha, eu vou te falar, não coma dessa árvore. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas Satanás, é certo que não morrereis. Ele vem com meias verdades, irmãos. Eu estou cansado, realmente. Irmãos, eu estou com uma viagem marcada, eu e minha esposa, para uma praia, tem 4 anos, paga. Interessante, o Senhor não permite que eu vá até hoje, irmão. Eu não entendo. Por que tantos irmãos têm liberdade para fazer isso? Eu não tenho. Por que eu não tenho essa liberdade, Senhor? Está paga essa viagem. Estou até perdendo essa viagem. Acho que são só 5 anos, eu não sei como é que é isso. Aí os irmãos falam assim: mas puxa vida, Jovem, você é tão amarrado, você não consegue viajar. Irmão, não é que eu não consigo viajar, não. Não sei porquê, o Senhor não permite. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós sentimos a falta de cada um de vocês. Cada um precisa de ombrar agora nesse momento, esse segundo tiro que Satanás deu no viver da igreja, irmão. E você sabe o que é o primeiro tiro, irmão? Qual que é o primeiro tiro? Tudo bem, o primeiro tiro é na palavra, mas isso está no conhecimento ou está de fato na realidade do que aconteceu com esse primeiro tiro? O que é o tiro na palavra profética? A condução da igreja ficou na mão daqueles que não tinham contato direto com Deus, irmãos. Vocês lembram a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém, ela foi administrada, ela foi liderada por um irmão que simplesmente tomou uma posição por ser irmão do Senhor fisicamente, mas que não tinha contato. E os apóstolos se intimidaram, porque, puxa vida, ele era assim. Como é que ele jogou bolinho com o Senhor? Chupou laranja, eles falam, chupou laranja, né? Ele chupou laranja com o Senhor. Você acha que eu vou falar alguma coisa? E não é por aí, irmão.
Então, irmãos, mesmo que eu não goste daquele irmão que hoje o Senhor colocou na nossa frente, ele é de Deus, irmão. Ele é de Deus, irmão. Começa a acompanhar de perto. Quem viu aqui a live de quinta-feira, irmãos? Não precisa levantar não, tá? Irmãos, ouça essa live de quinta-feira. Vai, eu vi 3 minutos aqui, irmãos. Eu ia falar uma coisa, mas amém. Jesus é o Senhor. Ele falou de 3 coisas, irmãos. Ele falou assim, que João caracterizou a igreja com 3 classes de pessoas. Quem são? Filhinhos, pais e jovens. Os filhinhos são aqueles que de fato valorizam a salvação. É que vê o que o Senhor fez por mim, fala, puxa vida, eu não era digno de estar aqui, eu não sou digno, mas Jesus pagou um alto preço sozinho, foi julgado injustamente, foi crucificado injustamente, ele foi morto injustamente, para que eu hoje pudesse entrar no Santo do Santo. Aí ele mostra toda a questão do que era entrar no Santo do Santo pelo sumo sacerdote. Ele tinha que levar um incensário na mão com sangue, julgar a fumaça diante dos querubins, e todos os querubins ficavam ali, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele entra rapidamente e joga o sangue ali, para que ele não seja fulminado. Olha que trabalho, irmão. Hoje nós temos liberdade 24 horas online. Ó Senhor Jesus. Então esses são os filhinhos. Os filhinhos é que amam o que o Senhor Jesus. Quem é que ama o que o Senhor fez com você, irmão? Quem não ama isso, irmão? O alto preço que o Senhor pagou. Puxa vida. A questão dos pais. Os pais são aqueles que veem que Deus ele é imutável. É que Deus não muda, é que Deus ele vive de eternidade a eternidade. É que quando surgem os problemas nas igrejas, né, os ventos de doutrinas, as situações, as circunstâncias, não são base para que eles mudem do que realmente Deus é. São maduros, são firmes, são determinantes. Não, nós temos esse caminho a prosseguir. Mas olha aqui, você viu o que aquele irmão escreveu? Aquelas 101 páginas. Realmente, né? Olha, aí você começa a receber a morte, realmente, esse ponto, aquela do ponto. Não, irmão, nós precisamos ter maturidade de saber o que? O caminho que nós estamos percorrendo. Então precisamos ter atitude de pais, que sejamos firmes. E os jovens, irmão? Jovens é porque venceu na vida, é que não amam o mundo, é que o mundo não nos atrai. O mundo, irmãos, é um sistema, é uma ferramenta elaborada exatamente por Satanás para te sufocar, para te iludir, para te rastrear, para fazer com que você seja mutilado por propósito de Deus. Aí você vê, ele vem com as necessidades, olha isso, aquilo outro. Irmãos, o que você precisa é da presença de Deus, que você vai ter descanso. Moisés falou para o Senhor: Senhor, eu preciso de ti, Senhor. O Senhor falou com ele: a minha presença será contigo e eu te darei. Ele vai suprir toda a nossa necessidade, irmão. Irmãos, não é hora agora de nós edificarmos as nossas tendas, irmãos, os nossos projetos pessoais, a nossa vidinha, né? Agora é hora, irmãos, de nós trazermos o Senhor de volta. Agora é hora de nós honrarmos agora com o ministério para trazer o Senhor de volta. Irmão, Guilherme falou, por que essa palavra tem sido tão atacada, irmão? Porque nós estamos em guerra. É guerra contra as trevas, irmão. Por isso que hoje nós estamos sendo extremamente atacados, porque nós invadimos o império das trevas, irmão. Ó Senhor Jesus. Amém. Não era isso que eu ia falar, não, mas Jesus é o Senhor. Pode entrar. Amém. A respeito desse encargo, né, irmãos, que o Rogério começou a compartilhar, obviamente, né, precisamos de inúmeras reuniões, né, Rogério, para falar do serviço, né, irmão? Isso que praticamente é uma entrada que ele deu, né? Por isso que ele começou no início. Eu e você, a julgar pelo tempo, precisamos conhecer mais a Bíblia.
Nós temos que ser os primeiros a ter prazer de pegar de Gênesis a Apocalipse o que fala de serviço. Agora é óbvio, a nossa função também é ensinar a igreja, tudo bem, estamos ensinando, mas falta tempo. Então poderíamos falar mais 3 mensagens diretas, 5 cada um falando. Tem menos versículos da Bíblia que falam sobre o serviço, mas cremos que o Espírito falou hoje foi o suficiente. O Jorbelo, né, também está com o sentimento de falar algo que na hora o vento já soprou para o outro lado, né? São tantos encargos, mas aleluia. Bom, o mais importante que nessa manhã é que eu e você, né, dentro do encargo foi falado, que nós realmente, né, meus irmãos, precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Amém. Senhor, com respeito ao serviço, me renova. Senhor, me faz voltar ao princípio, como o Jordão também deu Apocalipse 2, né? Versículo 4 ali. Lembra de hoje onde caíste. Quem está nos impedindo de servir ao Senhor? Nós temos uma voz de comando. E essa voz, ela sai do trono de Deus. Deus é quem diz para nós. E o Rogério também citou 1 Coríntios 3, um versículo que eu gosto muito também, é esse também, 9, né? De Deus somos cooperadores. Então, primeiramente, irmão, lembre-se, foi Deus quem te chamou. Nós podemos até errar na escolha. Talvez eu chame você, ou o irmão chama você. Nós, como homem, podemos até errar. Mas aquele quem te chamou, ele é fiel. O Senhor Jesus, ele não erra. E até mesmo eu lembrei aqui, também não vou ter tempo, né? No encargo aqui também não é cada mensagem, né? Lucas capítulo 6, depois vocês leem ali, quando o Senhor Jesus foi chamar os 12 discípulos, não é simplesmente chamar por chamar. Tem um princípio, igual o Rogério falou, irmão. Eu temo um princípio na vida da igreja. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, oração. Precisamos fazer a obra, igual o Rogério falou. Precisamos. Deus nos chamou. Mas Ele mostrou outro princípio sério. A vida tem que reger em primeiro lugar a nossa comunhão com Deus. Oração, confissão de pecados, ter paz com Deus na vertical, ter paz com os homens na horizontal. Precisamos ter paz com Deus e com os irmãos, para que o nosso serviço seja aceito. Eu não posso ter problema com você aqui. Não estou falando que eu sou perfeito, não digo que eu não tenho problema com você, nem você comigo. Mas questão de pecado não podemos ter. Correto? Característica não é pecado. E eu tenho minha característica. Cada um da liderança tem a sua. Mas não é porque eu tenho uma característica. Eu vou brincar aqui, né? A gente sempre brinca com o Jordão. 2 características ao extremo. Ele gosta de acordar cedo. Gosta não, né? A natureza dele acorda cedo, 3, 4, 5 da manhã. Eu até olho pelo esposinho dele, né? Eu conheço um pouco a Denise. Não é a característica dela, mas na convivência está aprendendo e aprendeu. Mas eu e ele é distinto. E dos irmãos, eles gostam de viajar de manhã para conferência. E eu gosto de sair depois do almoço. Qual o problema? Característica diferente. Mas o importante é que o Senhor dá graça que eu chego lá, eles chegam lá na instância. Isso não é pecado. Agora, coordenação, igual o Rogério falou, comunhão, que hora você está saindo? Você depois do almoço. Nós sempre mandamos no grupo para quê? Para estar em oração, sabendo, estou indo, né? Então, com respeito ao serviço, né? Quando eu disse então de Lucas 6, que o Senhor passou a noite toda orando ali para escolher os 12. O Senhor Jesus não precisava disso. Ele era filho de Deus, ele sabia de todas as coisas. Mas quando ele teve aqui nesse ministério terrenal, ele nos ensinou. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso protótipo. Então, todo o serviço da igreja, igual o Raja falou, o nosso temor é esse, irmãos, nós da liderança. Orar, não perder esse princípio. A igreja não pode perder esse princípio. Em tudo. Né? A bola da vez, sabemos, o encargo central, a roda que está girando, a casa de adolescente, sabemos, é isso mesmo, virou a chave, é a casa de adolescente. Não é quer dizer também que acabou o serviço para Vencedor Kids, não. O Rogério falou na comunhão, teve lá na instância, louvado seja o Senhor. Vários das irmãs que foram, serviram lá, outros que não foram, ajudou a servir aqui. Né? Tem ferramentas, homens de oração, acabou? Não. Serviço de mulheres, acabou? Não. Todas essas ferramentas é para apressar a volta do Senhor.
Porém, a bola da vez casa de adolescente. Então, por isso está envolvendo toda a igreja, em tendência, todos. Eu rogo, né, da parte de Deus, da nossa parte, que o Rogério também deixou, como diz Beranei, claríssimo. Não é colocar peso, não estamos brigando, colocando fardo, mas por outro lado, irmão, nós pais precisamos ser os primeiros realmente. Igual já falou, uma vez por mês, né? Em todo serviço, né, irmão, em geral, todo serviço, vamos pedir o Senhor graça, né? Estamos reformando esse local, queremos que é para o melhor e não para o pior. Nós não queremos perder os irmãos. O que adianta reformar isso aqui e perder irmão? Não adianta nada. Nós queremos ser restaurados, primeiramente é nós, é o mesmo. Essa restauração do local é detalhe. Primeiro que tem que ser restaurado é eu e você diante do Senhor. Então, dentro desse encargo que os irmãos falaram um pouco aqui, o rogo, né? Na conferência agora, igual eu falei, tem vários versículos aqui, mas não vai ter tempo também de falar, né? Não, mais um, vou fazer igual o Jorge, o Espírito vai soprar aqui. Colossenses 3, esse aqui, você vai falar assim, então, em qual versículo você não gosta da Bíblia, né? Esse versículo aqui é chave, eu amo esse versículo, Colossenses 3. Tem vários versículos, o Rogério citou vários, eu amo todos, mas Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, vamos ver junto? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estáis servindo. Somente as irmãs, a última frase. A Cristo o Senhor que estáis servindo. Amém. Os irmãos, a Cristo o Senhor que estáis servindo. Amém. Rogério e Milton que coordenam o serviço de crianças, vocês não estão servindo diretamente a eles, primeiro é a Deus. Agora é óbvio, honrar aqueles que Deus colocou à frente. Caso adolescente hoje, antes tinha serviço separado ano passado, era eu supervisionava o Jorbel e Jó. Pedro Banco pediu para fazer uma fusão. Desde novembro do ano passado, o Jorbel, né, brincando, passei um bastão, ele tem agarrado com firmeza. Nosso serviço não é só dele, é nosso, nossa responsabilidade. A Cristo o Senhor estamos servindo, mas honramos o irmão que está servindo. E assim, irmão, todos os serviços, amém? Vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, com entusiasmo, excelência, todos. Igual o Rogério falou, irmão, seja uma limpeza, nós honramos as irmãs. Não se sente menosprezada. Isso. Menosprezada. Vou só te lembrar, tá? O apóstolo entre nós que dormiu no Senhor, o último, ele começou limpando o banheiro lá na China, o irmão Dom. Ele já deu esse testemunho para nós. Ele começou limpando o banheiro. E olha como Deus usou. Então, irmão, todo o serviço que nós servimos, vamos servir com alegria, amém? Seja na recepção, seja na cozinha, com amor, reverência. Queremos que todos tenham feito assim, amém? Hora nenhuma duvidando do serviço de vocês, mas é hora que os irmãos falaram, né? A volta do Senhor, irmão, está bem mais próximo como no início nós queremos. Vamos continuar servindo ao Senhor, amém? E quando Ele voltar, que Ele possa nos achar fazendo assim, amém? E por último aqui então, na conferência, o Pedro Dom pediu para nós estar introduzindo mais irmãos no serviço das igrejas, por causa da muita demanda, né? Nesses últimos dias, uma vida da igreja intensa, não é simplesmente mais uma vida de igreja reunida sábado e domingo. Graças a Deus sabemos que aqui em Itaúna muitos irmãos servem, muitos vão para cuidar, né? Só posso citar aqui, falar do versículo da Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala que muitas coisas pesavam sobre ele. Há muitas coisas que pesam sobre nós aqui em Itaúna, mas eu sempre falo para vocês, os irmãos de liderança sabem, o nosso limite não é apenas em Itaúna. A igreja a qual nós servimos não é ver alunos só aqui em Itaúna. O Senhor nos confiou 12 cidades da micro-região. Por isso que o Rogério sempre joga um cargo na quarta-feira, orar pelas igrejas da micro-região. Você tem que saber o nome, irmão.
Você, como cooperador de Deus, você tem que saber nome. Quais são as igrejas? Geograficamente, simples, lembra? Itatiaia-Sul, começa com a letra I. Geograficamente, Itaguara. A terceira ali, Oliveira. Depois você volta somente de Mateus Leme. Depois você vem geograficamente de Pará de Minas e Pitangui. Depois você volta mais para o lado de cá central, Divinópolis. Temos a família do Hernando em São Gonçalo do Pará. Itapecerica, tem família lá rogando, Roca da Macedônia. Temos Formiga. Depois temos a cidade de Arcos. Depois nós temos a cidade de Lagoa da Prata. Depois nós temos Montes Baixos. Vindo um pouquinho para cá nós temos Nova Serrana. Algo que pesa sobre nós: a preocupação com todas as igrejas. Como diz Jorbelo, né? Amanhã, ele não citou, mas lembrado, né? Amanhã é feriado. Tem a notícia para vocês: amanhã é feriado. Eu falei para o Jorbelo, irmão, quem é que não tem direito de descansar, igual ele falou? O Rogério também mostrou bem. Nós não estamos proibindo, irmãos, descanso. É direito nosso. Eu falei para ele: se amanhã, se o senhor permitir, vou estar visitando a igreja, Pitangui, Lagoa da Prata. Isso aqui não para mostrar o que eu faço. Algo que pesa sobre nós. As famílias, a Roca da Macedônia, irmãos, por favor, vem cá, nos ajuda. Então, que nós queremos continuar distribuindo todo o serviço. Eu vou dizer ao Senhor que em Itatiaia-Sul juntou uma equipe de 4 semanas, todos vão lá, eu tenho acompanhado. Bom Despacho, muito tem equipe. Divinópolis, Rogério supervisionando, tem equipe que vai lá, né, Rogério, 15 dias no mínimo, né? Temos as equipes lá, e assim por diante, né? Algumas outras igrejas também têm as equipes, então tem serviço para todos nós, aleluia? Então o Pedro pediu para nós tomar mais força. Aí então, entre nós hoje, né, dos irmãos de liderança, hoje nós somos 6, né? Nós, o Pedro, então, na comunhão, pediu para nós introduzir mais irmãos como aprendiz de irmão responsável, amém? Então nós, a liderança, estamos orando, colocamos alguns nomes diante do altar. Só peço à igreja, não vou citar o nome agora para vocês, não tem necessidade, mas nós gostaríamos que vocês orassem também. Senhor, baseado em Atos capítulo 6, Senhor, leva os irmãos da liderança, escolher 6, 7 homens cheios do Espírito. Amém. Mas antes do Espírito, né? Boa reputação. Amém. Irmãos que dão testemunho. Então, se você quer servir a Deus, um dos requisitos: testemunho, igual o Rogério falou. Aí o Espírito vai conduzir, porque o Espírito, eu perto dos irmãos, perto de vocês, eu vou aprender a exercitar o Espírito. Mas caráter, testemunho, vida de santificação, começa antes. E, se possível, começa desde a salinha de criança, dentro de casa com os pais. Então, brevemente nós estamos orando, vamos chamar alguns irmãos para ser aperfeiçoado aqui em Itaúna como aprendiz de irmão responsável. Irmãos mais jovens, irmãos de 30 anos para cima. E o que eu gostaria de falar para você é o seguinte, amado irmão, falando para os varões, e brincar com vocês, irmãs. Se na Bíblia, o problema, eu falo para você, não está escrito na Bíblia. Aí você pode até falar assim: mas lá no Antigo Testamento existia uma pastora, né? Mas no Novo Testamento não precisa. Se na liderança pudesse ter irmã, tenho certeza que algumas aqui seriam fazer parte conosco da liderança. Porque nós conhecemos o testemunho, irmãs que amam o Senhor. Mas graças a Deus, irmão, eu sei o perdão que sabe, eu falo para os irmãos. Aqui está onde nós ensinamos um princípio. Graças a Deus, ninguém aqui ambiciona a posição. A maioria aqui serve em função. Continue servindo o Senhor, amando o Senhor. Nunca deixe cair no coraçãozinho: eu sou melhor que aquele irmão. Vocês colocaram ontem aqui o Guilherme para falar. Quantos anos eu estou aqui, vocês não me deram uma chance? Eu falaria muito melhor do que ele. O eu sempre é assim, irmão. Aqueles que Deus, no dia que nós vamos apresentar para vocês, nós vamos ter que chamar esses irmãos, né? 4, C6, C7, não sei. Aí os irmãos, nós estamos tendo comunhão para ser aprovados. Chamar os irmãos para ver se eles querem também. O chamamento também é livre. Às vezes, ser chamado para o seu irmão: afaste-me esse cálice, passe para lá. Nós vamos respeitar. Então, que a igreja esteja orando. E quando nós apresentarmos aqui na frente, orar por eles, no dia dê certo, você que vai estar aí, que está não foi chamado, né? Puxa vida, que é bom.
20 anos de igreja, 30 anos, os irmãos me veem, senão, será que eu nunca fui útil, irmão? Por favor, não deixe o ciúme entrar, né? Aqueles que estão, quer sair, eu já falei para vocês, nunca pedi para ser procurador, não queria, já pedi para sair mais de 5 vezes. Da liderança, os irmãos sabem, já pedi para sair. Quem está quer sair, e às vezes quem não está, não conhece e quer entrar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Dentro do que o Rogério falou, vamos continuar amando o Senhor. Nós somos chamados para servir, amém? E que Deus continue abençoando a todos nós, o nosso serviço. E os próximos irmãos que forem introduzidos como aprendiz de irmãos de responsável. Sabemos, irmão, quando a Bíblia fala é presbítero, é diácono, por favor, nós entendemos, sabemos, mas são nomenclatura que o Pedro tem colocado terminologia e nós simples só estamos repetindo o que está falando, amém? Então, isso que eu gostaria de estar falando para vocês sobre o serviço, né? Depois nós vamos designar, apresentar, para estar orando, aperfeiçoar mais irmãos, aleluia? Jesus é o Senhor? Amém. Aviso então, rápido aqui, né? Como a gente falou ontem, são poucos avisos. O alimento diário, por exemplo, volume 6, esse que nós estamos vendo agora, o último, né? Da série da mensagem anteriores. Como eu explicou ontem, a primeira e a segunda semana tem alguns alimentares, não é todos, vieram em página em branco. Se você estava aqui ontem, se você trouxe um grande serviço de literatura, nós vamos procurar providenciar no meio de semana em BH, se possível amanhã trazer. É feriado em Itaúna, BH não é. Então é isso mesmo que eu estou falando, não assusta. Se você não trouxe, não, está tudo bem. Volume 6, sobre as páginas em branco. Alguns GFCM ainda não conseguiram concluir o pagamento do GFCM. Se você que cuida desse serviço está aqui, e se o GFCM seu está faltando a concluir o pagamento, e mesmo que você não recebeu, a irmã não está aqui, o irmão, procure esse serviço e fala, irmã, o GFCM que eu participo, está faltando 2 minutos, o irmão não está aqui não, mas eu estou procurando correr atrás. Só isso, só mostra lá que você está cuidando. É o serviço que o Rogério falou. Cada um de nós servimos no serviço, né? Vamos continuar servindo bem os irmãos, amém? Então, volume 6. A próxima assinatura do novo alimentiário, né? O Milton já falou ontem também. Vou procurar ler aqui para ser dinâmico, mais rápido, né? Para evitar muita delenda aqui no aviso. Fala nova assinatura do novo alimento diário. A próxima agora, né, irmãos, nós vamos mudar. Os 6 volumes, ainda considerando R$20 cada kit, R$21 a cada kit, vezes 6, é igual a R$126. As 6 assinaturas. E qual maneira pode ser paga? Pode ser paga à vista, cada um administra da melhor maneira que achar, e quem precisar pode pagar de 2 parcelas. 2 parcelas de R$63. A forma de pagamento, a primeira parcela pode ser 13 de outubro e a segunda 10 de novembro. O importante é que os irmãos junto do GFCM precisam ter essa comunhão no GFCM, manda o WhatsApp, se é uma reunião de oração, confirmar os pedidos via GFCM até o último domingo do mês, dia 29. É 29, eu joguei aqui, mas deve ser isso mesmo, não olhei no calendário, né? O último domingo desse mês, o GFCM tem que confirmar o serviço de literatura. Ó, meu GFCM quer 20 assinaturas. Não, o meu só quer 10. E assim por diante. E confirmando, o pagamento começa em outubro e em novembro, quem for pagar de 2 vezes. Quem for pagar de uma vez, não, Jesus é o Senhor, amém? E só assim, rapidamente, depois de chegar no grupo lá de aviso da igreja de novo, é importantíssimo, irmão, você que congrega, você que está aqui no nosso meio, se você não faz parte do grupo da igreja, pede para entrar, porque é fundamental que todos os avisos estão ali. Tudo que está acontecendo. Talvez você está assim, por que eu não fico sabendo disso? Provavelmente, você faltou na reunião, como também um dia, e nós pedimos criar um grupo da igreja. Já tem lá mais de 400 irmãos, né? Parece? Eu rolei a barra lá, se não me engano. Então, se você não faz parte, entra nesse grupo, você vai receber todas as informações. Por exemplo, ontem à noite eu já ganhei esse aviso lá. Se você estiver no grupo, você já recebeu essa mensagem. O que eu gostaria apenas então de reforçar, quando o Milton explicou só um pouco ontem sobre o pagamento vai continuar normalmente em dinheiro, em espécie, os irmãos juntam, você que vai pagar a sua assinatura,
ou você pode fazer Pix ou depósito. Porém, né? Por exemplo, a Rebeca que cuida aqui do GFCM nosso. Eu fiz Pix. Eu tenho que pegar o comprovante do Pix que eu fiz, depositar na conta da igreja e identificar pagamento alimentário. Eu tenho que apresentar o comprovante para a Rebeca. A Rebeca vai pegar um papelzinho e ficar com ela. Depois, quando ela for procurar o serviço de livraria, apresenta para as irmãs. Aí, confusão, né? Aí quando a irmã que cuida para nós aqui do serviço, a Romeu e a Patrícia, foi olhar direitinho, GFCM está tudo ok aqui do Nogueira Machado. Entrou somente um valor em espécie, em dinheiro, o restante tudo foi Pix, não tem problema. Mas a Rebeca precisa saber, e o serviço de literatura precisa saber, correto? Então fez Pix, é só identificar, pagamento, Guilherme, Sheila, Alimentário, 2 assinaturas, etc. Pronto, só isso. Então, aleluia, sobre o Alimentário, Jesus ao Senhor, tranquilo? Você que não está no grupo, dá o seu nome, procura eu, o Rogério aqui, rapidinho. Passa o seu número de telefone para você entrar no grupo da igreja, amém? Último aviso. Não, tem 2 avisos rapidinho. Semana que vem, irmãos, graças a Deus, né? Vai estar indo dentro da agenda positiva. Os irmãos estão em um grupo de 47. Eu estou até acrescentando para o Jornal 50. Vai que aparece 3 paraquedas lá ainda. Tem tempo, quem quiser pode ir, entre aspas, né? Mas tem que ir por conta própria, de carro, ligar para lá, nada de coordenação com eles. O Deus já está muito fechado. Lá é conferência. Não sei ainda, fechou a inscrição lá? Acho que fechou, né? Eu acho que fechou, né? Já deu superlotação lá. Então esquece, só online mesmo. Então, vai um número de 47 irmãos semana que vem. Capitães e tropas. Intendentes também, né? Está intendentes também. Então aqui, só lembrando, né? Então graças a Deus, tá vendo, irmão? É isso aí. Cada um administra, Dora já falou, cada um serve tranquilo, amém? Depois, logo em seguida, dia mais ou menos na primeira semana de outubro, já está indo 15, 16 irmãos? 14 irmãos já está indo para Joanesburgo. Oh, aleluia! E você também pode estar dentro, irmão, igual o Rogério falou. Igual o Jorge falou, a gente só viaja. Chega, aproveita o esposinho, leva para uma conferência. Vai para Foz do Iguaçu uma conferência. Agora lembre-se, não é só a conferência. Fica lá 3 dias lá, vai passear lá, vai lá conhecer lá as cataratas, vai conhecer lá o Cine Itaipu. Eu já fiz isso, já encorajei Eduardo e Madalena aí. Eles já foram e me agradeceram ainda. Uma das melhores viagens deles, sabe pra você ver? Eles amaram lá, estiveram com os irmãos e passearam, é isso mesmo, irmão. Então assim, em tudo, né? Semana que vem, por último, que eu aviso, a mãe da Alessandra, a Pipi, ganhou alta. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu tudo bem, né? Graças a Deus, ela ganhou alta, está em casa. Porém, todavia, podemos apenas estar vendo ela no WhatsApp e orando no Espírito. Durante 3 meses, ela não pode receber visita presencial, amém? Então vamos compreender, entender o rol da família, o cuidado dela. Não pode receber visita durante 3 meses. Mas graças a Deus que ela já está em casa, está bem, amém? Então vamos ficar de pé, vamos estar orando. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por último aqui, dentro do que o Rogério falou, outro serviço importante que ele citou: oração é um serviço, amém? Todos os dias nós temos que abrir a boca e abençoar os irmãos. Os que estão reunidos, os que não estão, os que vão ser contatados, é um serviço a Deus. Então, oração. Então, vamos estender a mão também, juntos, como um só homem. Senhor Jesus, nessa manhã, nosso coração de gratidão a Ti. Primeiramente, Senhor, pelo Seu chamamento. O Seu chamamento é irrevogável. O Senhor não erra. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E o mais importante, Senhor, para servir o Senhor. Um nobre serviço. Que honra, Senhor. Que privilégio. Servir ao Deus vivo e verdadeiro. Continua trabalhando em nós. Que a sua vida continue crescendo em nós. Que nós possamos continuar sendo um com o Senhor. Trazendo o reino aqui para a terra. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, apressar a sua voz. Nós queremos não apenas falar de boca que amamos a Ti, mas também queremos continuar praticando a palavra.
pregar o Evangelho da graça e do reino, também cuidando do rebanho, o qual o Senhor nos confiou. Ó Senhor Jesus, nós abençoamos desde as crianças até os mais velhos, os que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir na reunião. Que o Teu Santo Espírito continua visitando cada irmão, fazendo a obra transformadora, restaurando o nosso serviço a Deus, a nossa consagração a Ti, invocando o Teu nome, Senhor, emergindo na palavra, continuando crendo na palavra profética, que é de Deus. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, em Teu nome, nós abençoamos esse domingo, primeiro dia da semana, um dia de vitória na Sua presença, mesmo que vier dificuldade, tribulações e luta, nos leva a aprender diante de Ti, que o Senhor está conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Por isso nós abençoamos em nome de Jesus, em especial aqueles irmãos que estão enfermos. Lembra de cada um, Senhor. O Senhor conhece pelo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Ti por essa agenda dessa semana. Nos leva a remir o tempo, continuar na Sua presença, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja. Abençoamos também todas as ofertas dos irmãos, dos dízimos. O Senhor se encarga da nossa assinatura diária. O Senhor nos volta da cadeira, da reforma do local. Tudo seja feito para a edificação da casa de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Glória a Deus. Por favor,